Depois dessa experiência, como eu falei, tive na África do Sul, morei lá mais ou menos 2 anos, aí aprendi inglês, isso abriu assim Aprender um inglês horizonte. tipo, é a habilidade mais importante que você pode ter aqui no Brasil, é saber inglês. Cara, pra mim, assim, como eu te falei, a minha infância, assim, foi uma coisa bem simples. Então, pô, tava lá num bairro extremamente problemático, meio favelizado, vários amigos meus, sei lá, perdi pro tráfico de drogas, morreram, outros foram assassinados, ou então foram presos, viraram bandidos realmente. E aí, sempre que eu via, era aquela coisa assim, ou o cara meio que se converte aí, vai pra uma igreja evangélica, ou para algum movimento católico lá e estrutura a vida dele, a maioria realmente a gente perdia para a criminalidade. E aí eu tendo essa experiência, aprendi inglês e, pô, uma outra cultura, você realmente expande até o seu imaginário. Ele, pô, tem outras possibilidades de vida, tem outros caminhos que dá para... Na internet, você sabendo inglês, você tem acesso ao melhor o melhor conteúdo, porque, infelizmente, as pessoas mais inteligentes do mundo, as pessoas mais revolucionárias em questão de tecnologia, ciência, psicologia, não sei o quê, elas criam conteúdos em inglês. Por quê? É o público que tem mais dinheiro para consumir e é um público que é internacional. Você começa a fazer um conteúdo em inglês, você atinge quem está na Alemanha, você atinge quem está na Suíça, você atinge quem está no Japão, você atinge quem está em todos os lugares. Por isso que é um pulo, é uma vantagem muito grande saber inglês. Uhum. Eu, se eu não soubesse inglês, eu nunca teria assistido o Joe Rogan, eu nunca teria tido a ideia de criar Não existiria o Flow junto com o Igor, e não existiria, eu não estaria aqui. Uhum. Então, o inglês é realmente muito importante. Cara, e pra mim foi revolucionário, assim, porque foi um salto ainda maior. Tipo, foi o que eu falei, tava ali, pô, meus pais faziam de tudo por mim, não tenho o que reclamar. Mesmo nos lugares ali que eu cresci, sempre tinha o exemplo deles, os valores, tudo certinho, mas quando você expande isso, e aí o que você falou, pô, aí foi a época mais ou menos que eu comecei a ter contato também com computador, até um pouco mais tarde que a maioria da galera, mas, pô, internet, aí, pô, tô lendo coisas diferentes. Aquilo realmente mudou muito significativamente a minha vida. Eu comecei a estudar, como eu falei, por conta própria, até uma coisa assim, eu voltei de lá, aí implicava com o sistema de ensino brasileiro. E por isso que eu não quis ir para a faculdade diretamente. Aí esses 5 anos que eu tirei, pô, trabalhando, e como eu falei, fiz de tudo. Trabalhei em loja de imóveis, trabalhei como estoquista. Isso na África do Sul? Não, aqui. Ah, tá aqui, tá. Aqui. Para a África do Sul eu fui com 14 anos, 14, 16 anos, e aí foi jovem, pá. Foi a mudança ali. Fui junto com a minha família, como eu falei, meu tio tinha chamado meu pai para ajudar ele com alguns trabalhos que ele tinha lá. E, pô, cara, pra mim, assim, voltei. Aí já consegui... Espera aí, como que é a África do Sul? Eu nunca não fui lá, não sei exatamente. É legal o país? É Cara, de boa? É igual ao Brasil? É muito diferente? A África do Sul é um país muito bacana mesmo. Quando meu pai chegou assim um dia, pô, 14 anos, escola pública, jogando futebol, e chego lá, meu pai, pô, a gente vai pra África do Sul primeiro. Como assim? Onde fica isso? Aí na minha cabeça era assim, pô, significa que eu vou pra escola na costa de um elefante? O que eu vou fazer? Realmente, assim, eu tinha uma ideia vaga do que era. Normal, você tinha 14 anos. E assim, eu gostava assim, de ler, tinha alguma ideia, né, mas realmente eu não sabia o que esperar quando chegasse lá. E eu fui, e realmente mudou totalmente a minha percepção. Eu acho que a África do Sul até um país que sofre um pouco daquilo que o Brasil sofre. Assim, as pessoas que não conhecem, às vezes tem uma imagem, sei lá, tipo, tudo favelizado, selva. Pensa que é o comum tipo, igual ao, sei lá, Angola. Não sei se Angola é tão ruim. Cara, hoje Angola também já tá bem melhor. Eu conheci na época, depois tive a oportunidade de voltar. Mas, assim, cara, a África do Sul realmente era um outro país. Uzbequistão, vai. Sei lá se existe esse país. Existe. Mas também não é tão pobre, não. Mas assim, esses países que são pouco conhecidos normalmente sofrem um pouco com esse estigma, sim, né? Sim. Aí o Brasil sofre um pouco disso e eu vejo que a África do Sul tem essa similaridade. É um país que já foi um país muito rico, inclusive é um dos poucos países que teve armas nucleares e abriu mão depois. Um erro. É que foi naquela transição toda, quando os caras venceram o apartheid, romperam com aquilo ali, aí falaram, não, agora a gente vai para uma outra pegada, vai ser uma coisa de paz, etc. E fizeram isso. Agora, o que me chocou mais na África do Sul, e isso pra gente, que a gente tá falando aqui, essa coisa de nos acusarem de racista, de nazista, essa coisa toda, o choque que eu tive quando eu cheguei na África do Sul e vi
como se davam as relações raciais. Isso mesmo depois do apartheid, né? Tinha pouco tempo, foi 2000, 2001 que eu fui para lá. Então, 94 tinha acabado o apartheid, tinha 6 anos. É pouquíssimo tempo. Mas era pouquíssimo tempo, as feridas estavam todas Sim, abertas. sim. E aí eu, brasileiro, então cheguei lá, quem gostava de jogar futebol? Os negros gostavam mais de futebol, os brancos gostavam mais de cricket, gostavam mais de rugby. Falei, eu vou jogar futebol com a galera que gosta de jogar futebol. Sim. E pra mim aquilo era a coisa mais normal do mundo. Mas algumas pessoas lá da África do Sul, os brancos, ou mesmo os negros, meio que se escandalizavam. Peraí, mas você é branco, tá jogando com futebol com negro e tal. Eu, não, peraí. Arrumei umas namoradinhas lá e os caras, não existe relacionamento interracial. E a nossa experiência aqui não é essa. E mesmo comparado com os Estados Unidos, com a Europa, com outros lugares, não vou dizer que é um paraíso e que a gente tem aquela ideia da democracia racial que falam tanto, mas o Brasil é um país que tem uma outra experiência, uma outra vivência de como se relacionam as raças. Às vezes você pega aí uma família brasileira, acho que tem mais mistura e miscigenação do que um continente inteiro. E pra gente isso é comum, e é comum desde o começo. Você pega lá a carta de Pero Vaz Caminha, ele já está falando que os portugueses se engraçaram com as índias, etc. E é uma experiência diferente da deles, né? Lá mesmo assim, essas coisas mais grotescas da história que a gente lê, que é um senhor de engenho, vai lá e começa a namorar, ou às vezes até estupra uma escrava negra. Lá, até isso era uma coisa que os caras, ou quando acontecia, não admitiam, porque era uma coisa realmente tabu, mas aqui não, era todo mundo meio junto. A gente não tem um histórico de segregação racial recente, né? Não temos histórico de segregação racial recente, e aí tem uma coisa que tem uma diferença. O Brasil não é um país racista, embora exista racismo no Brasil. Sim, com certeza. Porque, assim, você pegar os Estados Unidos, você tem a KKK, você tem as leis Jim Crow, você tinha instituições racistas e que defendiam o racismo, que escreviam panfleto defendendo a separação das raças, tanto do lado branco quanto do lado negro. Você pega o Nation of Islam, que era um grupo até que o Muhammad Ali fez parte, ou era simpático desse movimento, ou você pega o Malcolm X e todo o discurso dos Panteras Negras, eles falavam, por exemplo, não, eu não quero me misturar com a mulher branca, eu quero a minha mulher negra. Tem uma entrevista do Muhammad Ali que ele fala isso. Fala, não, eu não troco as minhas neguinhas por nada. Jamais. E falando das brancas assim, até com termos um pouco carregados. Aquilo pra gente era estranho. Pô, ela lá atrás já tava com a Xuxa. Com a Xuxa. Antes da Xuxa tinha outras. E todo mundo achava barato, achava o máximo. Então, assim, o Brasil nunca teve instituições propriamente racistas desde que a gente se livrou do escravismo, né? Porque o escravismo talvez seja aí a maior mácula que a gente tem nesse sentido. E mesmo assim, quando você pega lá atrás, já era uma coisa meio bagunçada, diferente das outras experiências. Então, a gente não tem aquele DNA, na origem das nossas instituições, a gente não tem isso. Claro, existem pessoas racistas, existem... É um problema. É um problema, etc. Mas não é um país, como querem importar esse discurso americano, não. O racismo sistêmico, no uso das palavras, no uso daquilo. Aí começa a inventar umas etimologias que não existem, né? Esses dias eu vi uma que era você falar, o monarca... E eu dei entrevista para o Monark nas coxas. Não pode falar, porque isso, na verdade, é... Só que não, aí você vai e conversa com um cara que estuda, de fato, a etimologia, ele fala, não tem nada a ver. É tipo criado mudo. Criado mudo não tem nada a ver com racismo, tá ligado? Eu conversei com a Madalena Lasco, ela me explicou, agora eu não lembro exatamente o que ela falou, mas, era criado mudo por um outro motivo. Eu também não me recordo exatamente o que era, mas eu já vi vários exemplos desses, assim, e... as pessoas usam e no tempo que se fala tanto de fake news, ninguém corrige. Não, isso aí, como é politicamente correto, deixa lá. Me manda aprender, né? Exato. E aí, cara, assim, pra mim o maior choque na África do Sul foi essa diferença. Então, por exemplo, lá tinha também muita favela. Eu morei na cidade de Porto Elizabeth, na África do Sul, litoral ali, mais pro leste, né? E ali, assim, a cidade, inclusive, que era a cidade onde o Mandela morou muito tempo e tal... E tinha algumas regiões mais favelizadas e tinha um tabu. Pô, branco não entra nessas regiões porque pode dar realmente atrito, briga, etc. E eu, como tinha uns amigos ali do futebol, eu falei, eu quero conhecer. Ia lá, conhecer a família dos caras. Já teve algum problema? Nunca. Aí outra coisa, transporte público. Não tinha o transporte público que nós temos aqui, com ônibus, metrô, essa coisa toda bem desenvolvida. Mas também não era elefante. Mas não era elefante. Eram as vans, mais ou menos como as vans clandestinas que já tiveram aqui.
Só que também era uma coisa que branco normalmente não usava porque tinha medo. Eu pegava, e às vezes assim, já teve algum início de alguma coisa, eu falava, não, peraí, sou brasileiro. Aí os caras, pô, Ronaldinho Gaúcho, o brasileiro Pelé. tem um passaporte de todo mundo gosta. Todo mundo, do brasileiro. Aí os caras já queriam tirar foto, não porque ninguém sabia quem era, mas tipo, pô, um brasileiro aqui, seja bem-vindo e tal. Aí tinha uma galera de outros países da África também, sei lá, galera de Senegal, Angola, que falava português, todo mundo se amarrava no brasileiro. Então, a experiência ali de olhar aquilo como brasileiro e depois voltar pra cá também me fez valorizar isso, falar, pô, sei lá, eu por exemplo, quando era pequeno, o bairro que eu cresci lá, como eu falei, tipo, era um lugar mais pobre e tal, tinha muitos colegas negros, e a cultura ali era um pouco a cultura do rap. Então eu tenho a memória de eu, quando era pequeno, pensando, pô, eu queria ser negro, porque os caras negros são os caras mais legais daqui. Aí eram os caras, sei lá, que pegavam as menininhas, que faziam mais sucesso, que sabiam cantar rap melhor e fazer as rimas. E lá era uma outra coisa, até assim, experiência de adolescente, né, namorico, essas coisas. Como eu falei, cheguei a namorar uma menina negra, para todo mundo era um choque. Depois eu namorei uma menina que era Boer, que era... Que é o quê? Boer, são os africanos de origem holandesa, que criaram ali quase que uma nacionalidade própria. Eles têm o idioma próprio, que é inclusive o idioma de origem do Elon Musk, né, que é o Afrikaans. E aí o pai dela, às vezes, tinha um certo preconceito assim comigo, quando ficou sabendo. Tipo, pô, esse cara aí lá da Argentina, meio índio, meio da selva, anaconda, não sei o quê. Porque tinha isso muito arraigado lá. E aqui, pô, cara, era outra experiência, assim. Então, falei, pô, isso é uma coisa que vale a pena ser preservado. E depois, quando eu voltei para cá, como eu falei, o inglês se tornou um instrumento também. Então, comecei a fazer uns bicos com tradução, traduzia umas coisinhas, traduzia... na época não tinha tanto vídeo, mas tinha sites com instruções, sei lá, como cozinhar um ovo. Aí eu pegava lá uns bicos que apareciam, eu traduzia aquilo ali, ganhava um trocado. Ao mesmo tempo estava fazendo trabalho, como eu falei, numa loja. E aí, isso tudo para mim, fora da universidade, antes de entrar na universidade, foi de um valor tremendo. Estudando filosofia, estudando com Olavo, estudando outras coisas, fazia trabalho voluntário. Tive um período nessa época aí que eu peguei uma noia assim que, pô, eu quero ter contato maior ainda com o sofrimento humano. Então, uma coisa que eu fazia era fazer trabalho voluntário em hospital. Pegava pessoas ali que estavam doentes, fazia um acompanhamento, alguns amigos mais próximos, outros casos assim que a gente tinha lá um pool de pessoas, tem um cara que está precisando, tinha lá, ajudava, acompanhava, sei lá, paciente com câncer, com sofrimento tremendo, via as pessoas no hospital morrendo. Outra noia que eu tinha na época era de pegar, isso meu pai achou que eu estava ficando maluco nessa época, né? Eu saía com meu pai de manhã quando ele ia para o trabalho, aí, sei lá, para o cemitério ou para a praça central da cidade com os livros na mão. Teve uma época gótica sua, então? Não era nem gótico, cara. Eu lia e ficava refletindo. Aí, sei lá, ficava observando as pessoas que estavam enterrando... Seus entes queridos. Seus entes queridos, refletindo ali sobre a experiência de morte, de perder alguém. Ou ia para a igreja, na época ainda... Eu era ateu durante a minha adolescência, né? Não sou mais. Mas aí, na época, eu ainda estava nesse período mais ou menos de transição, então eu ia lá, sentava na porta de uma catedral e ficava observando as pessoas entrando, expressando a devoção religiosa, fazendo orações, às vezes chorando ali numa oração e refletindo sobre tudo aquilo ali com as leituras que eu fazia. Depois disso tudo, eu fui para a faculdade. Aí eu falei, pô, agora dá para tirar de letra essa insanidade que muitas vezes é o ambiente universitário, né? Acho que talvez... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.